Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem da série, a qual iniciamos há 5 meses atrás. Verdades Bíblicas, edição especial de Páscoa, a qual estamos no dia 20/4/2025. Feriado de Páscoa. Estaremos adentrando um assunto concernente à data e concernente à abertura do vídeo também, a qual vocês viram a abertura e vocês puderam ver a novidade também. Estaremos fazendo uma breve oração para que Deus venha falar conosco nessa manhã de domingo de Páscoa. Momento de oração. Se vocês se aprontam, vamos começar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, entramos em tua presença nesse momento para te pedir, Senhor, perdão pelos pecados cometidos por palavras, pensamentos e atos. Somos falhos, somos pecadores, mas isso não isenta da nossa responsabilidade. Se pecarmos, temos consequências. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar pelos pecados cometidos, conscientes e inconscientes. Toma o seu lugar de destaque, assuma, Senhor, pois o lugar é seu, o ambiente é seu. Que não seja o Leandro falando, mas sim o Senhor. Ensina-nos, Senhor, o verdadeiro significado da Páscoa. Fala aos nossos corações, mesmo que seja uma palavra de correção. Fala, pois a tua igreja e o teu servo estão ansiosos para ouvir a tua voz. Há 5 meses você tem nos ensinado grandiosamente dentro da tua palavra e preciosidades você tem nos dado para ensinamento. Desde já, Senhor, venho te pedir, continua falando. Fala, Deus. Fala, pois queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é a instituição da primeira Páscoa. Quero te convidar vocês está assistindo e acompanhando, está abrindo em Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 11. Êxodo 12, do 1 a 11. Pois estaremos dentro da palavra. Aqui, ó. Convido a estar abrindo a palavra, a Bíblia, em todas as referências a quais estaremos citando aqui para você ver a autenticidade. Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 11 e o versículo 21. A palavra de Deus vai nos falar assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho.
de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Vemos que a Páscoa não tem nada a ver com o coelho, mas tem a ver com o cordeiro e ervas amargas. Nessa mensagem estaremos descobrindo 4 ordenanças ou 4 itens da Páscoa, a qual Deus ele instituiu lá na terra do Egito, antes da última praga. Qual foi a última praga? Deus falou para Moisés: Moisés, eu passarei na terra do Egito e ferirei os primogênitos, desde o primogênito do faraó até escravo, e os primogênitos dos animais. Ferirei em juízo os deuses do Egito. Vocês vão pegar o cordeiro, vão matar e vão passar o sangue nos umbrais da porta. Os umbrais seria esse aqui, ó. Nos umbrais da porta. Isso vai estar o quê? Apontando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, e todo aquele que é encontrado o sangue do Cordeiro de Deus, ele é guardado de todo mal. Assim, quando o anjo passou pela terra do Egito e viu o sangue nos umbrais da porta, não entrou e feriu as casas que não tinham sangue. Seremos descobrindo 4 coisas que Deus ele ordenou para que fizesse na Páscoa. O tema da nossa mensagem é a instituição da primeira Páscoa. Descobrimos um fato mentiroso a qual falam nas escolas e pelo mundo afora, que a Páscoa tem a ver com o coelho, e o coelho põe ovos de chocolate, sendo que coelho, biologicamente falando, não põe ovos, muito menos chocolate. A Páscoa não tem nada a ver com coelho, tem a ver sim com o cordeiro sacrificado para a Páscoa. O calendário judaico, que é baseado em meses lunares, tinha o seu início nessa época. O primeiro mês foi chamado Abib. Estamos falando do calendário judaico, que ele era baseado na lua, e o calendário instituído por Deus. Êxodo 13, versículo 4. Hoje, no mês de Abib, vós saí. Abib é o primeiro mês do ano hebraico, uma vez que eles usavam um calendário lunar. A data equivalente em nosso calendário solar muda. Também é a razão pela qual a data da observância da Páscoa é variável. Êxodo 12, versículo 12.
E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Até o cativeiro na Babilônia, depois desta época, passou a ser chamado de Nissan. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Esté, capítulo 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. Aqui a sorte foi lançada sistematicamente durante dias e meses, para determinar qual data em particular seria a melhor para destruir os judeus. Vemos que os judeus estavam. Esté, capítulo 3, versículo 13. E as cartas se enviaram pelas mãos dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em o mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. No versículo 13, vemos que foi escolhido especificamente o 13º dia do 12º mês, a festa de Purim, a festa judaica que comemora os eventos do livro de Esté, recebe o nome a partir deste procedimento. Os calendários modernos correspondentes ao final de março é a primeira parte de abril. Corrigindo uma coisa que eu falei aqui. Falei que era assírio, mas não, ele era o governante da Pérsia e Média. Bora confirmar aqui na Bíblia, ele estava em Suzã. Esté estava em Suzã. Esté, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Sucedeu nos dias de Assuero, que este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, cidade de Suzã, onde estava Esté. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos, por o poder da Pérsia e Média. Os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza por muitos dias, saber 180 dias. Vai corresponder mais ou menos 6 meses, ou seja, Suzã, ele era o governante da Pérsia, e Amã ele foi fazer esse decreto para matar os judeus. E a festa de Purim é para comemorar a vitória dos judeus nesse momento difícil em Suzã. Êxodo 12, versículo 22. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã.
Aqui Deus ele já dá uma ordem para eles não saírem, só saírem na parte da manhã. Sopo provavelmente se refere a um grupo de plantas como a manjerona e o tomilho egípcios. Os caules cabeludos dessa planta serviriam também de broche ou escova. A Páscoa ou peça é uma das festas mais importantes para o povo de Israel. Sua origem está diretamente ligada a um dos eventos mais marcantes do Antigo Testamento, o Êxodo do Egito, quando Deus libertou os hebreus da escravidão sob o governo de Faraó. Lembrando que os filhos de Israel passaram no Egito sendo escravizados 430 anos. Quando cumpre esse período, Deus ele vai levantar Moisés para os libertar. E na última praga, Deus vai castigar o Egito com mão forte e instituir a primeira Páscoa. A primeira Páscoa não foi apenas uma celebração, mas um ato de obediência e fé, no qual os israelitas marcaram suas portas com sangue de cordeiro para serem protegidos do juízo divino. Esse sangue nos umbrais da porta estava apontando sangue de Jesus derramado ali no madeiro. Todos aqueles que são marcados pelo sangue de Jesus estão protegidos. O livro de Êxodo começa narrando que os descendentes de Jacó, inicialmente bem recebidos no Egito, durante o tempo de José, cresceram e se multiplicaram. Um novo faraó, que não conhecia José, viu isso como uma ameaça e escravizou os israelitas, submetendo-os a trabalhar forçados. Êxodo capítulo 1, versículo 8 a 14. Bora confirmar. Êxodo capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo pois José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Quando eles adentram a terra do Egito, José ele vai dar a melhor terra para eles se estabelecerem. Qual terra? Do Egito eles foram se estabelecer. Pela história sabemos que o povo judeu da época criavam rebanhos e principalmente ovelhas. E os egípcios não gostavam de ovelhas e nem de estrangeiros. Eles foram para a terra de Gósen por conta da multiplicação do povo. Os filhos de Jacó morreram e eles foram crescendo em número e força. O faraó que sucedeu ao trono não conhecia José, viu como uma ameaça e os escravizou. E isso é cumprindo o que Deus havia falado com Abraão há muitos anos atrás, que Deus ele fala para Abraão: a sua semente será peregrina em uma terra e vai ser escravizada por 430 anos, e finalizando esse tempo eu vou os libertar da escravidão. Deus já havia falado, e isso vem acontecer aqui nesse momento. Apesar da opressão, Deus ouviu o clamor de seu povo e levantou Moisés como o libertador.
Através dele, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, demonstrando seu poder e forçando Faraó a permitir a saída dos hebreus. Ano passado, se não estiver enganado, abordamos essas 10 pragas. Eu vou estar deixando abaixo o link do vídeo para você estar acompanhando quais foram essas 10 pragas. Primeira praga, a qual foi o Nilo virando sangue. A primeira Páscoa foi ordenada por Deus como um meio de livramento. Os hebreus deveriam seguir instruções precisas para garantir sua proteção contra a última praga. Deus vai instruir 4 coisas para eles fazerem nessa noite, antes da praga passar e antes da saída. Eles deveriam fazer isso o mais rápido possível, apressadamente. Foram 4 coisas. A primeira, cordeiro pascal. Cada família deveria escolher um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. Isso vai apontar que o cordeiro tinha que ser, de fato, sem mancha e sem defeito nenhum. Isso vai apontar o sacrifício de Jesus como cordeiro. Ele não deveria ter nenhum tipo de defeito. O animal deveria ser sacrificado ao pôr do sol e assado no fogo, sem que nenhum de seus ossos fosse quebrado. Isso vai apontar o sacrifício de Jesus na cruz, que os ossos dele não foram quebrados em momento algum. O dia para eles começava no pôr do sol, às 6 horas. Esse cordeiro simbolizava o sacrifício substitutivo prenunciando a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele já vai apontar Jesus como o Cordeiro de Deus. Segundo ato e uma instrução que Deus ele deu: sangue nos umbrais das portas. Sangue do cordeiro deveria ser pintado nos umbrais das portas com um feixe de isopo. Êxodo 12, versículo 7, 22. Êxodo 12, versículo 7. Bora lá. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então tomaram o molho de isopo e molharam o sangue que estiver na bacia e lançaram na verga da porta. Em ambas as ombreiras do sangue estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Terceiro ato e instrução que Deus ele vai dar: o pão sem fermentos e ervas amargas. Isso simbolizando o período de escravidão. O pão sem fermento, matzah, era o símbolo da urgência e da fuga. Os israelitas não teriam tempo para deixar a massa fermentar. O pão sem fermento era simbolizando o tempo de escravidão no Egito. Êxodo 12, 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter, nem prepararam comida. As ervas amargas representavam o sofrimento e a amargura da escravidão egípcia. Êxodo 12, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos com ervas amargosas a comerão.
Olha só que interessante que o versículo fala. Eles tinham que assar a carne do cordeiro e comer o pão sem fermento e comer ervas amargas. Olha só que contraditório com essa imagem de Páscoa que temos. Coelho, ovo, chocolate. Vemos aqui dentro da Bíblia que a Páscoa não é isso. Quarta ordem, instrução que Deus ele vai dar a eles para comer às pressas. Deus ordenou que a refeição fosse comida com sandálias nos pés e cajados na mão, prontos para partir. Êxodo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus deixa bem claro, vocês vão comer apressadamente, que vocês não vão ter tempo de fazer nada, pois essa mesma noite vocês sairão do Egito, e o Egito irão pagar por todos os anos que vocês foram escravizados. E assim acontece, eles vão cumprir essas quatro instruções ao pé da letra e a risca que Deus falou, e vão sair. E assim foi instituído a primeira Páscoa. A Páscoa eles comeram carne do cordeiro assada, comeram ervas amargosas e pão sem fermento. Quando se passam milhares de anos, Jesus ele vai participar dessa festa de Páscoa. Ele vai ter na mesa com os discípulos no cenáculo. A mesa daquela época era baixa, eles tinham que se reclinar, e a mesa era no formato de U. E ele vai ter o quê? O carneiro, o pão asmo, ervas amargas, e ele vai ter também o vinho. Ele vai pegar o vinho e vai falar: este é o sangue da nova aliança, bebei em memória de mim. Este é o corpo que é dado por vós, comei em memória de mim. Fazei todas as vezes em memória de mim. Isso no período da Páscoa. Tá, a erva amarga e o pão asmo e o cordeiro. Ele vai pegar o pão e o vinho e vai celebrar a Páscoa. E ali vai acontecer o que já sabemos, o sacrifício dele na cruz. O Cordeiro de Deus vai ser sacrificado sem mancha, sem defeito e sem mácula. O Cordeiro é sacrificado, o sangue é derramado, não é quebrado nenhum osso do corpo dele. Que quando o prisioneiro sentenciado à morte de cruz era a pior punição da época, era crucificado. Alguns filmes falam que ele foi crucificado, os pregos foram aqui. Não. Se fossem aqui, rasgava. Aqui, Aqui. Foi provado cientificamente, porque temos dois ossos aqui que suportam o peso. O sangue dele escorreu. E quando o condenado a esse tipo de morte demorava a morrer, eles quebravam as pernas para acelerar a morte. E alguns estudos que fizemos apontaram que muitos demoravam até dias para morrer. Como Jesus ele morreu, eles queriam ter a certificação que ele morreu. O que eles fizeram? Pegaram a lança, transpassaram na costela dele, e saiu o quê? Sangue e água. Isso evidenciando que ele estava morto. E ao terceiro dia acontece o maior milagre
de todos os santos que estavam mortos ressuscitaram e apareceram para muitos lá em Jerusalém. Quando Jesus ele é crucificado, os santos eles ressuscitam, tá lá em Mateus 27, versículo 51 a 53. E eis o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só o milagre. Entre sexta e domingo, no sábado, antes do sábado, eles ressuscitam e aparecem a muitos em Jerusalém. Quando Jesus ele morre, ele vai até o inferno pegar a chave do inferno e da morte. E ele ressuscita. E ele ainda está vivo. E vive eternamente para todos sempre. Isso evidenciando a vitória dele na cruz. O que Satanás achava que era derrota, não foi. Foi a vitória a qual ele expôs todo o principado e potestade ali na cruz. Então, espero que Deus ele tenha falado com cada um de nós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.